Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 19. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 19. Todos acharam? Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 19. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, e o mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, que bom, que maravilha nós estarmos juntos, celebrando a 10ª Santa Ceia do ano. Façamos como Samuel, peguemos a pedra, coloquemos em nossa frente, oremos a Deus e possamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Todos os meses, irmãos, nós fazemos a celebração, a consagração dos elementos. Do pão, que simboliza o corpo de Cristo, e do cálice, que simboliza o sangue de Cristo. Todos nós sabemos que, desde o Antigo Testamento, a expiação vicária, ou seja, a expiação substituta. Os irmãos lembram muito bem, e isso deve estar na nossa memória, as instruções e orientações de Deus a Moisés, lá no capítulo 11 do Êxodo. Tudo que Deus fez como tipo no Antigo Testamento, ele cumpre-se no Novo Testamento. O escritor aos Hebreus diz que quase todo sacrifício era necessário oferecer com sangue.
e sem sangue não há remissão de pecado. Então, o cordeiro ou cabrito, menos de 1 ano, simbolizava, profetizava aquilo que ia se cumprir em Cristo, como cordeiro pascal. E esta afirmativa é verdadeira porque, lá em João capítulo 1, versículo 29, quando Cristo vai ao batismo no Jordão, João estava batizando, e quando ele avista Jesus, é João que vai ecoar, não por ele mesmo, mas uma profecia já revelada desde o Antigo Testamento, e digo mais, uma profecia que foi prefigurada ou decretada antes da fundação do mundo. É João escrevendo Apocalipse, diz que o cordeiro, ele foi imolado, sacrificado, morto antes da fundação do mundo. Para quê? Para que nós fôssemos redimidos do pecado pelo sangue de Cristo. Quando Deus falou para Moisés, Deus sabe que a nossa memória é muito curta, nós nos esquecemos das coisas, principalmente de uma beneficência que alguém nos faz. E olhe que um grande filósofo grego, Aristóteles, falou que não há coisa que envelheça mais rápido do que a lembrança de um benefício. Deus sabe que a memória nossa é falha, esquecida, injusta, finita. Aí Deus diz, o sacrifício que é feito aqui, com cordeiro pascal, vocês vão colocar como estatuto perpétuo diante das vossas gerações, os vossos filhos, os vossos netos, as gerações que virão pela frente, hão de saber que o Deus que vos tirou do Egito com mão forte, com braço forte, é o Deus que fez um pacto eternal até que se cumpra naquele dia. Então, cada geração que for vindo, vocês ensinarão os preceitos, o rito, tudo aquilo que foi ensinado. E quando os vossos filhos vos perguntarem o que é isto, vocês dirão, é um concerto que Deus fez conosco, nos tirando da opressão do Egito. Assim como eles, somos nós. Nós só estamos aqui por causa do concerto eternal, pelo sangue de Jesus Cristo. Você está vivo, você respira, você vive, você come, se levanta, deita, dorme por causa do sangue do Cordeiro. Por isso que você está aqui, é motivo de você levantar as mãos e glorificar o sangue de Jesus. Aleluia. Então, o ato de imolar o cordeiro, ele vem de geração a geração. Nós temos o período interbíblico, 400 anos de silêncio profético. Não houve nenhum profeta comissionado por Deus. Quem é o profeta? O profeta que antigamente chamava vidente, não era o profeta de uma bola de cristal ou escamoteando alguma coisa, não era. Quem era o profeta? É um homem consagrado a Deus, ungido por Deus, para falar como boca de Deus. Quem é o profeta? O profeta é aquele que conhece as coisas por antecipação. Porque o profeta foi levantado para corrigir o povo, para redarguir o povo, para orientar o povo, para saber os arcanos de Deus, a vontade de Deus. Deus iria mandar um sumo profeta que era Jesus Cristo. Mas enquanto Jesus não vem, Deus vai levantando um aqui, outro ali, outro acolá. Deus levanta profeta do passo real, mas Deus levantou profeta que cuidava de bois. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas.
Deus, para usar, é somente Ele querer usar. Ele orienta, Ele consagra, Ele levanta e a pessoa abre a boca e fala como canal de Deus. Tudo que Deus habita é santo. Quando Deus disse para Moisés: eu vou descer no monte Sinai, quando eu descer no monte, nenhum animal toca, nenhum homem toca. Por quê? Porque a minha glória vai santificar o monte. Vai sair um zunido e todo o povo vai ouvir como voz de trombeta. Relâmpagos, trovões vão estar sobre o monte Sinai e a minha presença estará no monte. O monte é santificado, o monte é separado. Quando Deus está na minha e na sua vida, você é santo. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque a presença de Deus real e absoluta está na nossa vida. Glórias a Jesus. Quem diz amém por isso? Quando Paulo escreveu a sua epístola aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: vindo, pois, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, e ele nasce debaixo da tutoria da lei. Ele vem para cumprir tudo que está determinado. Jesus é organizado, Jesus é harmonioso. Deus gosta das coisas ordeiras, Deus gosta das coisas hierárquicas, Deus gosta das coisas organizadas. Deus não é um Deus baderneiro. Deus criou todas as coisas com as suas leis e sistemas, e Deus, apesar de ser Deus, Ele honra com tudo isso, Ele honra todas as coisas. Agora, é Daniel que escreve: quando Deus quer mudar as coisas, Ele muda rei, troca rei, Ele mata, levanta, para relógio, Ele faz tudo. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é exaltado, poderoso e terrível. Glórias a Jesus. Jesus veio, nasceu miraculosamente. Um mistério, uma virgem que já foi profetizada, conforme o pastor Hermengardo leu no capítulo 53 de Isaías, 700 anos antes. Aí Deus disse no capítulo 9, no capítulo 7 primeiro, que Ele ia dar um sinal ao rei. Que sinal é este? É uma virgem que não conhece nem tem um relacionamento físico com o homem. Essa virgem, ela vai gerar, por obra de Deus, um ser celestial nela. Seu nome, a presença dele estará no meio do povo. Ele será chamado Emanuel, é o Deus que está no meio do povo. Seu nome será o quê? Como o nome dele será? Maravilhoso, o que mais? Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. E por último, para fechar na apoteose, príncipe da paz. E o que é paz? Estabilidade. O que é paz? Segurança. O que é paz? Saúde. O que é paz? Harmonia. O que é paz? Tranquilidade. O que é paz? Descanso. Tudo isto, ele é o príncipe. Quando ele chega, tem paz, harmonia, segurança, saúde, tranquilidade e estabilidade. Glórias a Jesus. Ele nasce. E nasce numa manjedoura, diferente de todos os reis que nasceram no berço de ouro. Ele não tem uma vida nababesca, não tem. Ele não tem dinheiro, não tem prata. Ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Agora ele tem paz.
quem estava perto dele sentia paz. Um dia mandaram prendê-lo. 2 soldados, eles vão e voltam. Cadê Jesus? E eles disseram, testemunha viva e ocular, nós nunca ouvimos um homem falar como este homem. Ele é diferente. Ele não é igual aos outros homens, ele é o Filho de Deus. Segundo o Cântico do Cântico, no capítulo 5, versículo 4, numa versão mais arcaica, ele é o Cândido Rubincudo. Ele é eterno, ele é suave, ele é amoroso, ele traz tranquilidade. E ele está aqui conosco nesta noite para nos dar segurança, para nos dar firmeza. Aleluia, é Ele, Jesus Cristo. Aleluia. Ele nasceu e cresce como qualquer criança. Se desenvolve. Ele vai crescendo em estatura e sabedoria de Deus. Ele reúne 12 homens e vai chamá-los de apóstolos enviados. Ele precisa treiná-los, ensiná-los, orientá-los. É o trabalho que ele faz conosco, de orientação, de ensino, de estratégias, de pedagogia. Como nosso Deus é pedagogo, irmãos. Deus ensina as coisas tudo certo. Faz errado quem tem cabeça dura, mas Deus ensina tudo certo. Os preceitos dele é tremendo. A lei dele é pura. O mandamento dele é fiel. Então quem anda, ele é bússola para nós. Ele é orientação para o perdido. Ele é aquele que segura em nossas mãos. O pastor Nilson do Amaral Fanini, quando vinha fazer as cruzadas no Clube Fênix Alagoano, ele trouxe um testemunho de um missionário do Amazonas. Ele disse que chegou lá, foi evangelizar e chamou um índio como seu cicerone. E ele vai evangelizar, ele tem hora para chegar numa tribo, num local de evangelização. E à noite chegou, ele disse, vamos parar. O índio disse, por que o senhor vai parar? Ele disse, porque eu não sei o caminho, tudo escuro, não tem lanterna, não tem nada. O índio disse, não, eu conheço toda a região na palma da minha mão. O Senhor segura na minha mão e o Senhor vai e eu vou lhe guiando. Quando eu dizer, pastor, baixa, o Senhor baixa. Quando eu dizer, o Senhor salta, o Senhor salta. Quando eu dizer, para, o Senhor para. Ele diz, Cristo é a mesma coisa. Para Cristo não tem escuridão, não tem obstáculo, não tem barreira. Se você confiar nele, a noite pode estar escura. Segura a mão dele, que ele vai lhe orientar. Pula, você pula. Para, você para. Baixa, você baixa. Por quê? Porque ele é guia para nossas vidas. Glórias a Jesus. Ele termina seu ministério público. Ele vai cumprir as profecias. Tudo que está escrito a respeito dele vai cumpri-la cabalmente. Tintim por tintim. Naquela noite da última ceia, é incrível que os evangelistas, todos eles vão registrar a última ceia do Senhor. Todos eles. Mateus, capítulo 26. Marcos, capítulo 14. Lucas, capítulo 22. João, capítulo 13. Quando Lucas registra no capítulo 22, Lucas vai trazer uma palavra enfática. Jesus disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa. E esse desejar muito não é momentâneo. Ele desejava desde a fundação do mundo. Porque quem ama deseja. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar bem pertinho para realizar todos os seus desejos. Quando João registra no capítulo 13 de João,
ele vai dizer que Jesus amou todos eles e amou até o fim. E o fim aí é fim de propósito. Aquilo que na teologia nós chamamos de argumento teleológico, finalidade ou propósito. Ele cumpre na íntegra o que veio fazer. Quando Judas vem lá no monte, beija-o, ele diz: amigo, a que vieste? E nas palavras de Jesus não tem cinismo. Quem usa de cinismo são os homens. Às vezes as pessoas dizem: que bom que você está aqui, e você queria que a pessoa tivesse quilômetros de distância. As pessoas encontram com o outro e muitas vezes: que saudade de você. E não estava com saudade nenhuma. Eu estava, e creio que os irmãos estavam com saudade do pastor Jaime e da irmã Zefinha. Não vieram por causa de comorbidade, uma coisa, mas nós estávamos, pastor, com saudade do senhor, do pastor Cícero, que eu nunca mais vi o pastor Cícero, que saudades. O pastor Pereira já veio há mais tempo, mas o pastor Jaime, pessoa querida, um homem íntegro, respeitoso. Então a gente tem saudade. Jesus não usa de cinismo. As pessoas se abraçam muitas vezes com a outra: oh, que bom lhe ver, e às vezes beijam outra, mas por trás diz: que coisa terrível. Passa logo um zap: eu me encontrei com aquele fulaninho, misericórdia. Mas Jesus não. Ele não usa de cinismo. Ele amou todos e vai amar. Ele ama este mundo e vai amar até a última instância. O prazer de Jesus, segundo Efésios, é quando a igreja subir e encontrar com o Senhor nos ares, segundo Tessalonicenses. Ele, que é o noivo, vai receber a esposa e dizer: vinde, amada minha, querida minha. Quanto tempo eu esperei por este momento tão feliz. Glórias a Jesus. Jesus vai para o Getsemane. Lucas, como eu tenho falado aqui várias vezes, Lucas, ele vai trazer pontos que outros não trazem, porque Lucas não convive com Cristo. Lucas, para ter credibilidade do seu escrito, precisa de provas testemunhais, de conversa, de pessoas que passaram pelo milagre. Ele quer ouvi-los. Aí Lucas vai dizer que no Getsemane, Jesus entra numa agonia terrível, porque ele antevê os escárnios, a cruz, o vitupério, a humilhação, os pregos. Ele é Deus, mas é homem. É um mistério da fé. A união hipostática entre o homem e Deus. E o escritor sistemático Weingrude diz que as duas naturezas estão juntas e não se misturam. Homem é homem, Deus é Deus. Que mistério! Quem quiser que decifre, quem quiser que tenha inteligência, quem quiser que queira decifrar o mistério, é o mistério da fé. E nós cremos, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E é o concílio de Calcedônia e de Sédes, o homousios, as duas naturezas não se misturam, mas está junta. Grande é o mistério da fé. Aleluia! Lucas diz que Jesus, ele vai soar grandes gotas de sangue. Aí a medicina vai trazer para o nosso conhecimento a hematidose, que é uma pessoa quando chega num sofrimento terrível, psicológico e físico, ela vai exudar pelos seus poros sangue misturado com suor. E Lucas diz que ele botou sangue literal pelos seus poros. Ele está em agonia. Aí Deus mandou um anjo do céu para confortar a Jesus. F.F. Bruce, ele vai dizer que todo cristão, em um dado momento da vida, vai ter
o seu Getsemane, um momento de dor, de sofrimento, de lamúria, um momento trágico. Mas ele vai dizer que todo Getsemane tem um anjo que Deus manda para consolá-lo. Deus nunca vai nos desamparar. Ele é nosso amigo fiel, Ele é nosso companheiro, Ele é o amado de nossas almas. Ele está aqui nesta noite, Ele quer ouvir a sua voz, os seus lamentos, a sua dor mais íntima. Ele quer ouvir, Ele sabe, Ele entende. E o Espírito Santo, se você não sabe dizer, não se preocupe, que Ele vai transmitir para Jesus tudo. Jesus vai para a cruz, vai ser julgado, vai ser escarnecido pelos soldados. Ele é rei, então dê-lhe uma capa para ele. Ele é rei, então dê-lhe uma coroa para ele. Aí eles dizem, olha, salvou muita gente e não pode nem se libertar disso aí. Então são coisas que nós precisamos entender. Ele foi chicoteado. Ele foi vituperado literalmente. As pessoas meneavam a cabeça quando ele passava nas ruas de Jerusalém. Cadê? Olha o profeta. Olha o Filho de Deus. Um homem que veio salvar dessa condição terrível. Então ele não é Deus. Ele não é poderoso. Se fosse, as coisas não eram. Irmão, o nosso Jesus, ele tem ludibriado, numa maneira de falar, a mente dos inimigos. Os inimigos pensam que venceram, que triunfaram. Mas ele é o que dá a última palavra. Ele morreu e foi escarnecido por causa de mim, de você. Ele foi humilhado, escarnecido. Foi levado ao sepulcro. 3 dias. Cadê? Nada. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, oh, aleluia, uma pedra com quase 2.000 quilos revolveu sozinha pelo poder de Deus e ele ressurge para nunca mais descer a sepultura. E ele está aqui presente em nosso meio. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 2 discípulos estão tristes no terceiro dia. Os irmãos sabem que Maria Madalena, uma mulher que foi liberta de 7 demônios, ela amava Jesus de uma maneira surpreendente. E dentro dos graus de honra da piedade rabínica, segundo o dicionário de John Davis, existiam 3 classes de mestres. O rabi, que era um professor normal, que juntava os seus alunos, explicava a Torá e depois terminava a aula. Existia o rabi. O rabi é aquele que, além de ensinar, para ouvir os seus alunos, para tirar dúvidas, como acontece na escola bíblica dominical. Então ele vai conversar, vai tirar dúvidas, vai traçar projetos, mas tem o Raboni ou Rabone. O Rabone é aquele que diz, eu vou até a sua casa para tirar as dúvidas lá. Eu vou lhe acompanhar até em casa, tirando as dúvidas. Era uma pessoa muito chegada. Jesus, para Maria Madalena, é o Raboni. É um mestre muito amado.
Jesus é aquele que nos tira a dúvida, é aquele que nos acompanha vindo para o culto e indo para casa. Jesus é aquele que pela madrugada vai nos responder coisas que ninguém responde. No secreto conselho do teu quarto, Ele está lá para lhe ouvir e te dizer os porquês da tua vida. Glória a Jesus. Aí Lucas diz que ao findar o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé vão comprar aromatas para colocar no corpo de Cristo. Domingo, logo cedo, antes que o sol nasça. Irmão, quem ama não perde tempo com as coisas. Isso acontece quando um homem está interessado na mulher, a mulher no homem. Irmão, eles aproveitam todo instante para estar juntos. E quando avistam um outro, a adrenalina vai para mais de 1000, o coração tu. Por quê? Porque é a pessoa amada, pessoa querida. Quem ama, ama por completo. Quem ama, ama as formas físicas. Quem ama, ama o cheiro, ama o sorriso, ama o olhar, ama a fala. Quem ama, ama. Jesus lhe ama por completo. Tudo que você tem, Ele lhe ama. Ele sabe teu desejo, Ele sabe as tuas aspirações, Ele sabe as tuas dores. Ele ama por completo. Glória a Jesus. E Maria, de manhã, no domingo, quando viu o sepulcro vazio, aí Jesus aparece para ela. Ela acha que é o hortelã ou o jardineiro e diz: aonde colocou o corpo do meu Senhor? Esse meu Senhor aí é uma expressão de afeição, é o meu amado. Você colocou o meu Jesus. Que bonito nós falarmos isso. Onde está o meu? Quando você fala de Jesus, enche a boca, enche o coração de amor. É o seu Jesus, é o seu ajudador. Jesus não é um nome comum que as pessoas estampam na roupa ou botam no carro. Jesus é o seu amigo, é o seu amado, o seu salvador, o seu querido, o seu preferido. Glórias a Jesus. Maria disse: aonde colocou o corpo do meu Senhor, do meu amado? Aí Jesus vai chamar o nome de Maria. Quando Jesus chama, é diferente, irmãos. Quando Jesus chama, é totalmente diferente. Quando Jesus nos chama, se quebranta o coração, a alma se enaltece, o espírito se alegra. Quando Jesus está no ambiente, a coisa é diferente. Quem pode senti-lo nesta noite, levanta as mãos e glorifica o nome dele. Quando ele diz Maria, ela olha e diz: Raboni, meu querido mestre, meu amado, meu desejado. Jesus depois ascende ao céu. Aí Lucas no capítulo 8, capítulo 1, versículo 8 vai dizer: olha, Jesus quando está subindo diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunha, porque vocês vão receber poder. Vocês vão ser testemunhas aqui em Jerusalém, vai progredindo na Judeia, depois vocês vão para Samaria, e aí o evangelho vai até os confins da terra. Capítulo 2 de Pentecostes, de Atos Pentecostes. Eles recebem um poder tremendo. Um poder tão grande que eles não têm mais medo de Sinédrio, não têm mais medo do imperador, tem medo de nada mais. Por quê? Porque estão revestidos. Sem Jesus, nós não somos nada. Trapo de imundície, caco entre os cacos. Mas com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Com Jesus saltaremos muralha. Com Jesus destruiremos exércitos. Com Jesus
suplantaremos, saltaremos montanhas e cantaremos o cântico da vitória na presença dele. O pessoal começou a achar que eles estavam muito afoitos. Capítulo 3, curaram um homem coxo. Reúne-se os fariseus, os saduceus, o sinédrio. Estão fazendo muitas coisas. O povo está sendo chamado a atenção, não pode. O holofote está saindo de nós, está indo para eles. Irmãos, quem está com Jesus não precisa chamar a câmera, não precisa chamar o holofote e nem precisa dizer corte para mim, não precisa. Porque Jesus direciona tudo para você. A glória, a exaltação, a honra. Ninguém que está com Jesus não precisa botar um outdoor e dizer eu estou aqui. É Jesus que diz, levante-se, porque você vai ficar conhecido pelo meu nome. A minha presença na sua vida lhe fará conhecido. Glórias a Jesus. Pegaram Pedro e os companheiros botam na prisão. Cadê eles? Estão presos. Botou cadeado, corrente, cadeado e soldado. Duvida sair. Ah, irmão, lê do engano. Sai. Glória a Deus. Tá certo, tá certo. Quando foi de noite, um anjo desce. Anjo não precisa de chave. Não precisa de nada. Ele manda as correntes, caem. As correntes se abrem, ele sai e depois volta a trancar novamente. Cadê os homens? Estava aqui, eu vi, coloquei soldado. E cadê eles? Passaram o que ninguém viu. Se você estiver com Jesus, você vai passar por porta, por corrente, por cadeado, pelos seus inimigos, e ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Aleluia. Aí o evangelho vai entrar numa escala crescente. Eles saíram de Jerusalém, vão para Samaria. De Samaria, eles vão para Antioquia da Síria. De Antioquia da Síria, eles vão para a Ásia Menor. Da Ásia Menor, eles vão para Macedônia. Da Macedônia, o evangelho vai para a Grécia. E da Grécia vai para o Império Romano. 35 anos. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem internet, sem jornal, sem nada. Quando Deus trabalha, Ele coloca 5G por baixo. Não adianta, é fraco para Ele. Porque a extensão, a propagação do poder de Deus, ninguém segura, ninguém breca, ninguém para, ninguém pode fazer nada. Quando Deus opera, as fronteiras são pequenas demais. Jesus vai incrementar o evangelho. Quando Deus quer trabalhar, escolhe pessoas, irmãos. São ferramentas. As pessoas às vezes, eu não sou nada, eu sou pequeno. Sou pó. Não, pó e cinza todos nós somos, irmãos. Todos nós, eu, você, pó e cinza. Mas quando Jesus quer fazer alguma coisa, Ele escolhe pessoas. Aí tem um homem fariseu afoito, Saulo. Saulo, ele bota fogo pelo nariz. Ele é fariseu da tribo de Benjamim. Ele é carrasco. Ele cumpre tudo na íntegra. Ele conhece a lei. Ele estudou com Gamaliel. Ele conhece. Ele é teólogo, ele é intérprete, ele é um homem poderoso.
Jesus disse, é esse mesmo que eu vou me utilizar dele. Irmão, quando Deus quer trabalhar, o valente fica cordeiro. Aleluia, aleluia. Se você tem touros, leões na sua vida, apresente a Deus que Deus vai torná-los cordeiros, mansos, suaves, ternos, glórias a Jesus. Aí Jesus, ressurreto, ele podia muito bem usar Pedro, Tiago, João, mas tem coisas, escute, tem coisas que é necessário o próprio Cristo resolver. Ele vai, e quando Cristo vai, não tem investida que não dê certo, sempre dá certo. Se Cristo comigo vai, eu irei. E se Ele for, vitória garantida. Por isso que quando nós falamos, se Cristo está conosco, a vitória é garantida. Então, se Cristo está com você, levanta a mão, porque a vitória é garantida. Paulo vai pedir cartas, permissão, para ir para Damasco. 270 quilômetros de distância de Jerusalém, Damasco. Uma das cidades mais antigas do mundo. Os irmãos já estiveram em Damasco. Lugar de especiaria. Um lugar de muito tecido. Uma coisa tremenda. E lá em Damasco tem alguns cristãos se reunindo. Aí Paulo diz, olha, eu vou pegá-los lá. Olha, se tiver velho eu trago. Se tiver criança eu trago. Se tiver jovem eu trago. Se tiver doente eu trago. Vou trazer tudo. Não faz nada, irmãos. Se Jesus estiver no meio do caminho, as investidas e ciladas de Saulo caem por terra. Aleluia. A igreja precisa levantar a cabeça e saber que o nosso general é general de guerra. O seu nome é Jeová Sabaó, o Deus dos exércitos, que domina, que manda, que mantém, que destrói, que mata, que humilha. Ele é Senhor em nossa vida, glórias a Jesus. Jesus trabalhando. É este homem que Jesus vai ter um encontro com ele. E no caminho de Damasco, quem aparece para Saulo? Próprio Jesus. E o brilho, é relato de Paulo, ele vai dizer que o brilho que ele vê é mais forte do que o sol quando sai em pino. Aleluia. Ele cai por terra. E ele pergunta, quem és? Ele diz, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. O profeta diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E a menina ir no latim é pupa, criança pequena. Você quando olha para o olho de uma pessoa, você pode se ver na íris do olho da pessoa pequena. É a mesma coisa, você está dentro dos olhos de Deus. Quem mexer com você vai cair por terra. Ele te guarda, o guarda de Israel nem dorme nem tosqueneja. Paulo se converte. Paulo se torna um grande evangelista. Paulo foi preso. E na primeira prisão de Roma, Paulo vai escrever a sua epístola aos Efésios. Que pena que o tempo já foi embora. Eu quero só trazer a lume algumas coisas que a cidade de Éfeso tinha. População de Éfeso, 300 mil habitantes. Quem é a deusa de Éfeso? Diana. Aquilo que os gregos chamavam de Polimastes, ou seja, a deusa que era cheia de seios aqui. Por quê? Porque ela é a deusa da fertilidade. Diana, as pessoas faziam nichos de Diana para vender e dava dinheiro, dava lucro. Demétrio, o latoeiro, fazia e vendia as pessoas. Lá em Éfeso tinha as chamadas cartas efésias. Eram amuletos que as pessoas colocavam no pescoço para espantar o mal olhado e o augúrio.
besteira. Quando Paulo chegou em Éfeso, caiu por terra as cartas, caiu por terra Diana. Aleluia. Irmãos, Deus está para fazer uma grande obra em nossa vida. E vai fazer. E vai fazer. Porque Ele é grande, Ele é fiel, Ele é poderoso. O templo de Diana, segundo Heródoto, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ficava numa montanha. Todo mundo que ia queria ir para lá, para o templo de Diana. As pessoas iam para lá, se prostituíam de lado do templo e ofereciam incensos e sacrifícios para Diana. Aí Paulo chegou em Éfeso. Paulo vai ensinar na sinagoga. Os judaizantes com inveja expulsaram, não tem problema. Se expulsar aqui, uma porta se fecha, Deus abre 1000 portas ali, não adianta. Ninguém para o evangelho do Senhor Jesus Cristo, glórias a Jesus. Abriu sua porta na casa de Tirano, uma escola de filosofia. É lá que Paulo vai. Paulo começa a ensinar. Ele ensinou tão bem que as pessoas... Paulo, repita a mesma coisa no próximo sábado, porque esse negócio é bom. Irmão, quando a coisa é boa, o povo vai para casa, volta, vai para casa, volta, vai para casa. O povo quer ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de atalaia, que abra a boca, Deus fala e o ambiente se torne santificado. Glórias a Jesus. O evangelho na boca de Paulo... A Bíblia diz que quase toda a Ásia conheceram a mensagem do Evangelho. Demétrio, sabe, reúne os pretores. Olha, esses homens aqui estão bagunçando o coreto. Vieram para cá, estão falando de Jesus, ressurreição. E aí, nós estamos perdendo lucro. Nós não estamos vendendo mais nada. Por quê? Porque Paulo está fazendo um estardalhaço aqui na cidade de Éfeso. Aleluia. O nosso Deus é um Deus ordeiro, mas é um Deus de guerra, de peleja, de batalha e de vitória. Que Deus grande e tremendo. Se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira, continuaremos em Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 19. Aleluia.